tudo bom com vocês? Estamos aqui de volta para mais uma aula, certo? E hoje a gente vai dar prosseguimento à unidade 4. Então, semana passada nós falamos sobre o campo, né, a agricultura, e hoje nós vamos falar justamente sobre a modernização do campo, né? Nós já havíamos falado sobre a questão das indústrias, né? Então, é muito interessante essa questão da modernização do campo, porque nós já falamos um pouquinho dela anteriormente, né? Com relação à migração da população e transformação da população rural, né? Que era a maioria, e posteriormente passou a ser a maioria quem? A população urbana, a partir da década de 60, e tem tudo a ver com esse processo de modernização do campo. Então vamos lá, começar, né, essa nova parte da unidade. Então, quando nós falamos da modernização do campo, nós temos que lembrar o quê? Quando eu falo de modernização, nós temos que lembrar das novas tecnologias. Então, é a implantação de novas tecnologias aonde? No campo. É o uso de máquinas, né, e ferramentas muito modernas no campo, tanto na pecuária quanto na agricultura. E isso vai também estar correlacionado com o aumento no uso de fertilizantes. Professora, o que é o fertilizante? O fertilizante nada mais é do que produtos químicos que são utilizados nas lavouras para agilizar todo o processo de plantação e colheita, e para que os frutos, né, a matéria-prima, ela saia com a melhor qualidade. Professora, é interessante os fertilizantes? Gente, comercialmente é interessante porque vai aumentar a produtividade e vai diminuir as percas na produção. Só que para nossa saúde são produtos químicos, né? Então, já é comprovado, já tem pesquisas, e aqui mesmo no Ceará, na região da Chapada do Apodi, tem várias regiões lá, Limoeiro, Russas, que tem várias populações que estão contaminadas por conta da utilização de fertilizantes. Eles podem causar câncer, gente. Então lá tem vários casos de crianças, bebês que nasceram com mutações, sem um braço, sem uma perna, né, de pessoas que morreram em decorrência de vários tipos de câncer. Então não é interessante para nossa saúde. Por isso que hoje aumentou tanto o movimento, né, com relação os produtos orgânicos, né? Professor, o que é o produto orgânico? É o produto que não tem nenhum tipo de produto químico nele, né? Então ele é bem mais interessante e menos agressivo para o nosso organismo, certo? Então, com as novas tecnologias, a gente vai ter o que? A modernização do campo, né? Isso vai ocorrer por volta de 1960 aqui no Brasil, que é justamente, como eu já havia falado no início, quando a nossa população ela vai deixar de ser, em boa parte, rural e passa a ser urbana, né? Nós vamos falar os motivos que levaram, né, os fatores que levaram essa migração do campo para cidade. Uma questão, né, da modernização do campo, né, da utilização em massa de mecanismos, né, tanto na questão de modificação genética das colheitas, quanto na questão da mecanização mesmo com relação a tratores, a gente vai ter um aumento na produtividade, né? Então nós vamos ter a substituição da mão de obra humana pelos tratores, pelo maquinário, e vamos ter a implantação do quê? Dos produtos químicos, dos fertilizantes, que vão aumentar a capacidade de produção daquela colheita. Então nós vamos ter o quê? Um aumento, né, geral da produção. E isso vai gerar, em contrapartida, mais empregos, né, e uma melhor condição de vida. Só que vai ser mais empregos para as pessoas mais qualificadas, tendo em vista que quando surge uma nova tecnologia, também surgem novos empregos que vão substituir outros. Vamos lá, um exemplo bem prático no meio rural. Antigamente, quando não havia, né, os tratores, o que acontecia? A população, né, os trabalhadores rurais, eles tinham que colher, né, vários produtores, vários agricultores tinham que colher naquela região. Agora não, aquela mão de obra de várias pessoas foram substituídas apenas por quê? Por um trator.
né? Então isso é a modernização. Professora, mas o trator vai andar sozinho? Não, ele precisa que alguém vá lá operar ele. Então é uma pessoa que tem o quê? Um pouco mais de qualificação. Então vai surgir o quê? Novos empregos, novos tipos de profissões, tá bom? Então isso também vai melhorar a qualidade de vida, né? Porque em decorrência da alta qualificação, nós vamos ter uma maior remuneração para essas pessoas. Não esqueçam disso. E os impactos negativos, né, da modernização do campo são vários, né? Se a gente for elencar aqui, a gente vai passar o dia todinho só falando disso. Mas um deles é o principal, né? Que é os grandes produtores versus os pequenos produtores, professora. Mas todo mundo produz, né? Em prol de algo em comum. Beleza, né? De ter uma colheita, de gerar renda, certo? Mas pequenos agricultores, eles vão ter mais condições ou menos condições de pegar empréstimos, de pagar os empréstimos com os bancos? Geralmente eles não vão ter tantas condições quanto os grandes proprietários, né, os donos de grandes fazendas. Então aí já começa a disparidade. Por quê? A partir do momento que o campo ele começa a se modernizar, os grandes proprietários eles têm acesso facilmente a essa modernização, mas os pequenos proprietários não, porque não haviam recursos, né? Muitas vezes eles não conseguem empréstimo com os bancos para conseguir modernizar a sua produção, né? A sua colheita, e isso acontecia em grande parte com os grandes produtores. Por sua vez, os grandes produtores se aproveitando desse cenário, né, dos pequenos de não poder pagar empréstimo, de não poder se modernizar, eles davam o quê? Um lance nessas terras, né, para essas terras serem vendidas. Por sua vez, os pequenos produtores, achando aquilo dali bem interessante, aquela oferta interessante, eles vendiam suas propriedades para os grandes produtores. E isso fazia o quê? Com que os grandes, né, os grandes fazendeiros tornassem suas terras ainda maiores. E professora, para onde é que vai esses pequenos produtores? Esses pequenos produtores geralmente iam, né, na verdade, para a região da cidade, porque na mesma época que a gente tem a modernização do campo, nós vamos ter também a implantação e ampliação das indústrias. Lembrando que nós já falamos de industrialização, e no período da industrialização, o que é que aconteceu? Muitos empregos foram criados, professora, mas tinham contrapartidas, né? Vários empregos criados, né, naquela região próxima às indústrias, mas esses trabalhadores das indústrias tinham onde morar? Muitas vezes eles não tinham condição de ter uma moradia digna, né? E começam os processos de urbanização, conurbação, a formação das comunidades que nós já falamos na unidade anterior. Então, vamos lá raciocinar. Um pontinho leva ao outro, né? Então, o processo de modernização do campo, ele também agilizou o processo de migração da população do campo para a cidade. Lembrando que aqui no Brasil esse processo ele vai ocorrer principalmente na década de 1960, que é quando a nossa população, mais uma vez, a nossa população em sua grande maioria vai deixar de ser rural e passa a ser urbana por conta desse processo de modernização do campo e por conta do grande processo de industrialização, a ampliação da industrialização. Voltando aos pontos negativos da modernização do campo, um outro ponto muito interessante é a eliminação dos empregos, como nós já havíamos falado anteriormente, né? Então, uma plantação que utilizava a mão de obra de 100 trabalhadores rurais, agora só utilizava uma, que era do motorista do trator, porque ele faz todo o trabalho de 100 pessoas. Então, nós temos a eliminação de certos empregos e o surgimento de novas profissões. Um outro tipo, né, uma outra consequência que nós já falamos é o aumento da migração, justamente, né, em decorrência da pouca produtividade desses pequenos produtores e do arrendamento dos grandes proprietários dessas pequenas propriedades, né? Então, houve esse aumento de migração para a cidade, né, que nós vamos chamar o processo de êxodo rural, certo? Professor, o que é o êxodo rural? É a saída da população da área rural para a área urbana.
Aqui no Brasil é muito peculiar nós lembrarmos do êxodo rural. Um exemplo que nós temos na década de 50, 60 e 70, que é a saída de grandes grupos de nordestinos para a região sudeste, né, em busca de melhores condições de vida. Então isso é o processo de êxodo rural. Hoje, só para, né, atualizar vocês, nós já não temos mais tanto esse processo do êxodo rural. Nós vamos ter um outro tipo de migração, que é a migração de retorno. Professor, o que é essa migração de retorno? A migração de retorno é quando a população já conseguiu juntar um dinheiro, já conseguiu se estabilizar financeiramente, né, economicamente, e acaba voltando para sua terra de origem. Então, hoje, o processo que nós temos, né, dentro das regiões, dentro do Brasil, é o que? A migração de retorno para suas áreas de origem, né? Então a população está saindo do sudeste, né? Os nordestinos estão saindo do sudeste e voltando para o nordeste, a sua área, né? A sua origem, né? A sua região original. Não esqueçam. Um outro tipo de consequência é o abandono das terras, né? O abandono das terras, por quê? Muitas vezes as terras acabam se tornando improdutivas, porque os pequenos proprietários não têm acesso a novas tecnologias de manejo daquela terra. Professora, mas a terrinha, ela é maravilhosa, ela vai se recompor. Sim, ela tem uma capacidade de recomposição, contudo, se você utilizar ela com muita frequência, ela não vai se recompor tão fácil. Então a colheita ela não vai ser tão produtiva e aquele solo ele vai se tornar infértil, certo? Então ele vai se tornar o que? Uma área infértil, improdutiva. E isso vai acarretar o que? O abandono daquela região. É algo irreversível? Não é reversível, só que ela necessita o que, ó? De din-din para investimento em tecnologias que possa resgatar todos os nutrientes daquela região. Então é muito interessante isso também. Um outro problema, né, que em decorrência do processo de adquirir terras dos pequenos proprietários, os grandes fazendeiros vão ter o que? Uma grande concentração de terras. Professora, isso é interessante? Muitas vezes não, porque nós vamos ter um monopólio da produção, né? Então os preços dos produtos, das colheitas, geralmente vão ser o que? Os mesmos. Se eles quiserem elevar, deixar bem caro, os preços vão ser bem elevados, né? Você não vai ter a chamada concorrência, né? Que é uma forma de democracia dos preços. Uma outra consequência é o desmatamento, né, da vegetação, que consequentemente vai levar o que? O desgaste do solo, como eu já havia falado anteriormente. O solo ele precisa de uma camada de proteção, ele precisa de nutrientes para ser o que? Fértil. Se eu utilizo ele muito, se eu tô sempre fazendo colheitas naquela terra, os nutrientes vão conseguir se recompor? Não vão conseguir se recompor. Professora, com relação ao desmatamento, na Amazônia se fala muito sobre o desmatamento, sim. A retirada de madeira, retirada de vegetação primária, né, que é aquelas herbáceas, plantinhas, graminhas, né, bem baixinhas. E isso é muito prejudicial para a terra, porque vai tirar a matéria orgânica que poderia repor o quê? Os nutrientes, certo? Por isso que vai ter o quê? Um desgaste dos solos. Aqui em Fortaleza nós falamos muito, próximo às margens dos rios, né, o rio Maranguapim, o rio Cocó, sobre a vegetação da mata ciliar. Professor, o que é a mata ciliar? É a mata que ela vai estar à margem dos rios, que servem para proteger as margens dos rios. Mata ciliar. Ciliar, lembra o que, ó? Cílio. O nosso cílio, ele serve o quê? Para proteger nosso olho de... como é que eu posso falar? De lágrima, de suor, né? De coisas que não são interessantes para nossa região dos olhos. Assim é a mata ciliar. A mata ciliar ela tem essa função de proteger as margens dos rios, principalmente com relação à erosão, né? Então, se eu retiro essa mata ciliar, a erosão ela vai ser mais rápida, mais agressiva e não é interessante para a margem dos rios
ter esse processo de erosão. Da mesma forma com o solo das plantações, né? É necessário ter uma camada de proteção. Por exemplo, quando nós desmatamos, fazendo grandes clareiras, né, que eles chamam, né, quando derruba toda a vegetação e fica aquele negócio bem descampado, é interessante? Não, porque, por exemplo, quando cai uma chuva, a chuva ela vai ter um impacto direto no solo, ela vai fazer o processo de lixiviação, vai levar todos os nutrientes daquela região. E é interessante? Não é interessante. Então é necessário ter uma vegetação, nem que seja primária, para proteger o desgaste do solo, tá certo? E um outro ponto, né, interessante é com relação à contaminação do solo e da água. Professora, a contaminação com plantinhas. Contaminação, vamos lá, é a contaminação através da utilização dos fertilizantes, né? Os fertilizantes que, como a gente já havia falado anteriormente, são o quê? Produtos químicos, né? Que não é interessante nem para a nossa saúde, muito menos para a natureza. Então, quando você utiliza demais esses produtos químicos, o que é que vai acontecer? Aquela região, ela vai se tornar saturada. Muitas vezes tem um processo de salinização, né? Quando tem muitos componentes químicos naquele solo, e ele vai se tornar o quê? Improdutivo. Para você tornar aquela região, né, aquela área produtiva, você precisa fazer todo o manejo de terra, e isso requer tempo e investimento financeiro, e às vezes não é interessante para os produtores, ok? Então vamos para o próximo ponto, que é com relação, quando nós falamos, né, um dos pontos, que é dos pontos negativos, né, da modernização do campo, que é a concentração de terra. Em contrapartida da concentração de terra, há um movimento da reforma agrária, né, que é o quê? Quando nós temos grandes concentrações de terras, é necessário que haja uma divisão, porque essas grandes terras nem sempre, aqui no Brasil, como é o caso, não tem utilização, né? Então aqui no Brasil, cerca de mais 50% das nossas terras, elas são o quê? Elas não são produtivas, né? Elas são propriedades de grandes latifúndios, né? Professor, o que são os latifúndios? São grandes propriedades rurais, né? Essas propriedades rurais cresceram através, né, da expansão, né, e dos seus donos terem adquirido terras de pequenos proprietários, e como a gente já havia falado no início da aula, né? Então esses grandes proprietários foram adquirindo cada vez mais, esses pequenos proprietários foram onde? Foram saindo em sentido à cidade, né? Que aí a gente falou do processo do êxodo rural. Então, os latifúndios são as grandes propriedades de terras rurais, né, que estão concentradas em mãos de poucas pessoas, e muitos são improdutivos. Professora, mas por que o terreno é fértil? Não, é porque são tão grandes que muitas vezes não tem quem plante lá, né, daqueles grandes fazendeiros. E qual é o grande lance da reforma agrária? É a distribuição igualitária dessas terras, que muitas não têm plantação, que muitas não têm colheitas. Elas poderiam estar sendo utilizadas para colheitas, para gerar emprego, para gerar renda. Então esse é o grande lance da reforma agrária, é o que? Uma melhor distribuição dessas terras, desses grandes latifúndios, para produtores, trabalhadores rurais, para que eles possam produzir, para que eles possam colher, plantar e ter a sua renda, né, a geração de renda. Então nós vamos ter vários movimentos aqui no Brasil que não cabe no momento ser discutido. Mais na frente, 7º ano, 8º ano, vocês vão escutar falar sobre os movimentos sociais que envolvem, né, o processo da reforma agrária. E um outro processo que também entra muitas vezes nessa perspectiva da reforma agrária, de melhor divisão das terras, é as cooperativas, né, as cooperativas agrícolas, né? Muitas vezes os pequenos produtores que ainda resistiram no campo, eles formam essas cooperativas para tornar os seus preços e os seus produtos mais justos e igualitários com os dos grandes fazendeiros, né, com os dos grandes proprietários. Então essas cooperativas
cooperativas agrícolas são pessoas que se unem com o mesmo objetivo, né? De ter um produto de qualidade, com preço que possa concorrer com os outros produtores, certo? Eles recebem as cooperativas, aqui no Ceará nós temos muitas, principalmente na Chapada da Apodi, que é onde a gente vai ter uma das maiores produções de fruticultura do Brasil, gente, olha, não é só do Ceará, né? Do Brasil. E lá nós vamos ter várias cooperativas agrícolas, né, nos quais eles vão receber investimentos tanto financeiros quanto técnicos, né, das universidades, das instituições e órgãos públicos, né, são investimentos que vão auxiliar no manejo da terra, na distribuição dos produtos, né, no melhoramento genético desses produtos, lógico, visando a não utilização dos fertilizantes, né, dos produtos químicos. Tá ok? E agora a gente vai realizar uma atividade bem rápida, bem simples dessa unidade pra gente fechar com chave de ouro a aula de hoje. Pessoal, então estamos aqui de volta pra gente resolver os exercícios, são bem pequenininhos, da página 69, são 2 questões lá embaixo, certo? Então vamos para a primeira questão. Será que todos os agricultores conseguem comprar máquinas e equipamentos agrícolas como mostrado na fotografia? Né? A fotografia tá aqui ao lado. Nessa fotografia nós podemos ver o quê? Que é um grande equipamento, né? Uma mecanização total da produção aí, é um trator, na verdade são 2. É um trator que ele colhe e o outro que ele vai recebendo, né, a colheita. Um vai passando, colhendo e vai saindo pelo braço os produtos, né, as frutas. Certo? Aqui é uma colheita de café num município de Garça, em São Paulo, né? Então, essa máquina maior, ela vai passando e vai tirando todos os grãos de café e vai jogando na máquina ao lado para ir colhendo, certo? E juntando num espaço só. Então, como era a pergunta, será que todos os agricultores conseguem comprar máquinas e equipamentos agrícolas como os mostrados na fotografia? Lógico que não, só os grandes produtores, aqueles que têm acesso a financiamentos, né, em bancos, aqueles que têm mais recursos financeiros. E como nós já havíamos falado, esse processo de ter mais acesso a recurso financeiro e a recursos tecnológicos levaram a todo um processo de migração do campo para a cidade, que aí entra justamente o processo de modernização do campo e um dos pontos negativos, que é um grande abandono das terras, né, das pequenas terras. Ou um outro ponto negativo, que aí nós vamos ter também a grande concentração de terras, porque esses pequenos produtores vão acabar vendendo suas terras para os grandes proprietários. E os grandes proprietários, por sua vez, vão ter mais terras e mais terras cada vez mais. Ok? A segunda, o que acontece com os agricultores e pecuaristas que não conseguem modernizar seu modo de produzir, né? Então, se eu não conseguir modernizar, eu vou dar um produto de qualidade? Muitas vezes não, porque nós vamos ter um aumento na utilização de produtos químicos que vão melhorar geneticamente os produtos, a qualidade do produto e a quantidade também. A perca nessas colheitas vão ser bem menores, por isso que hoje é muito disseminado essa ideia da utilização de fertilizantes nas grandes produções. Por quê? O grande proprietário, ele vai ter a ideia o quê? De ter pouca perda naquela colheita. Por isso, cada vez mais são utilizados os fertilizantes. Mais uma vez, os fertilizantes são produtos químicos que fazem mal para a nossa saúde. Professora, é interessante utilizar? Interessante para o proprietário, para os grandes fazendeiros, porque eles vão ter uma maior colheita e eles vão o quê? Ter mais lucro, né? Mas pra gente, pra nossa saúde, são produtos extremamente prejudiciais que podem causar e levar ao câncer, certo? Então, uma dica, utilize, né, consuma mais produtos orgânicos. Professora, mas os produtos orgânicos são um pouquinho mais caros. Sim, muitas vezes produtos orgânicos, por serem menor quantidade, são o quê? São bem mais caros, porque eles não utilizam nenhum tipo de produto para agilizar, né, todo o processo de
colheita. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido o conteúdo de hoje. Próxima semana nós vamos falar sobre o comércio exterior, que é uma continuidade justamente desse processo de modernização, né, tanto da indústria quanto do campo, para a gente finalizar toda a unidade 4. Então, espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.